Bom dia! Deixa eu tirar o óculos aqui para ficar melhor. O Instagram já está informando vocês que eu vou começar um papo hoje nesse horário solar com ela, Mister Brizola, Naeli Santos. Bom dia para vocês, bem-vindos. Deixa eu fixar aqui o fundo Marlene Collet, que é sempre plano de fundo dos nossos papos com os artistas. E já já deve estar chegando por aí a minha convidada, que é muito especial, atriz, escritora, cineasta, Ingra Liberato. Ela combina super com esse horário solar. Ah lá, já chegou com toda a energia, né? Vina Santos aqui também, deixa eu convidar. Yes! Estou muito animada para a gente conversar. Que legal, né, Eli? Eu também tô. Oi, Vina, deixa eu convidar aqui a Inga. Léo Rocha, bom dia! Bom dia! Bom dia, Pedro, e todos que estão aí. Tudo Tudo bem com você? jóia? Ah, então tá bom. Olha só, Aimee Carvalho, Helena Arteira, Mi Silveira, Lele Santim, o pessoal tá chegando. Olá, Sim. Regiane, F. Delícia, Pacheco. que delícia esse horário solar, adorei. Ah, e combina super com você, né? Assim, Minha você é cara, super diurna, né? sim, sou. Amo dormir cedo, acordar cedo, adoro estar na luz do dia. Ah, isso faz muito bem. Que hora você acorda, mais ou menos? Você tá em Porto Alegre? Eu estou em Porto Alegre. Olha, eu confesso, Pedro, que o meu horário para acordar é 5h30, 6 horas. Uau! Eu amo acordar esse horário, mas eu durmo cedo, durmo tipo 10h30, por aí. Só que Sim. aqui em Porto Alegre, nesse clima frio, eu começo a acordar mais tarde. Então eu tô acordando muito tarde, eu tô acordando 7h30. Muito tarde. Para Mas você, muito tarde, né? é muito tarde, mas eu tô indo dormir tipo 11, 11 e pouca. Então tem a ver com a hora que eu tô indo dormir também, né? Que Sim, sim, eu gosto de dormir 8 horas, assim. Eu sim, adoro estar bem descansada. sim. É, a gente vai percebendo com o tempo que é super necessário isso, né? Completar todo esse ciclo de sono e tudo mais. É, eu E gosto. você, ah, que bom. E você, ó, na Andréia Fernandes, Miss Silveira, bom dia. Givanil Costa, a galera tá chegando aqui com a gente. É, Givanilma. Enquanto o pessoal tá chegando, galera, vai, aperta aí no aviãozinho para chamar os amigos para a nossa conversa. Viu? Sim, Uma coisa sim. legal é que a gente não combinou nada do que a gente ia conversar aqui. Não, é verdade. Bom, eu achei muito bom. Eu até pensei, eu falei, caramba, deixa eu pensar aqui, perguntar para ele qual é o assunto. Depois eu falei, ah, não vou perguntar nada. O que vier de conversa tá ótimo. O assunto é bate-papo, a gente vai costurando, né? A gente vai se completando, né? Agora me diz uma coisa, para uma baiana de Salvador, como que foi essa mudança, assim, quase que de ponta a ponta para Porto Alegre? Você tá com saudade, você sente saudade do azeite de dendê, do acarajé, do calor da Bahia? Porque o Sim, sotaque ainda tá aí um pouquinho, tá, né? tá. Não, e eu fiquei agora dias de quarentena em Salvador, cuidando dos meus pais e tal. Quero só mandar um beijo aqui para mim, Silveira, que acabou de falar ali, que é fã de Ana Raio e tal. Então, um beijo, viu, Mi? Então, Pedro, eu fiquei agora 60 dias em Salvador, né? Então, eu tô com um super sotaque gostoso da Bahia. Mas Delícia. quando eu vim morar no Sul, eu já estava fora de Salvador há uns 20 anos, sei lá, já tinha quase 20 anos que eu morava no Rio, né?
E aí eu, né, vim para Porto Alegre, me casei, tive meu filho aqui. Eu confesso que assim no início eu gostava do frio. Quando eu vim para cá, né, aquela coisa de turista, né? Ai, frio é gostoso, acender lareira, né, tomar coisa quentinha, enfim. Eu gostava do frio nesse lugar de turista. Mas eu morei 11 anos em Porto Alegre. E aí chegou uma hora assim que o frio começou a me castigar, sabe? Porque não é da minha, assim, da minha constituição física, assim, eu Sim, sofro com frio. Eu eu sinto sei como que é. e aí eu sei que assim, eu comecei a sofrer com frio, assim, o frio me castiga um pouco. Mas, enfim, hoje em dia não. Hoje em dia, como é uma coisa temporária, eu não moro mais aqui, aí tudo bem, eu fico bem. Mas ser morando, ficar 6 meses de inverno, que o inverno aqui é longo, né? Os gaúchos não sentem frio, mas eu sentia muito frio aqui. Eu também sinto muito frio. Olha, é Eric de Jesus, tudo sobre seu filme, Elton Leles, Zaki Harova. O pessoal tá chegando aí. Me diz uma coisa, como tá seu Chico, Dona Alba? Também. A base, eu acho que dessa sua vida artística, né? Filha de cineastas. Então, o É, cinema foi o primeiro contato? foi artes plásticas, que meu pai é artista plástico, mas o cinema junto, porque na minha primeira infância, meu pai fazia cinema, hoje ele faz cinema de animação, mas naquela época ele fazia um cinema muito doido, assim. Ele e minha mãe participavam de movimentos de vanguarda das artes plásticas brasileiras, que estavam introduzindo imagem, cinema. Mas assim, meu pai me usava para os filmes dele, eu brinco que ele me usava porque eu não fazia ideia do que ele estava fazendo. E ele também tinha uma coisa muito conceitual, mas não era uma linguagem fácil, assim. Não era um cinema de grande público, era uma coisa totalmente cabeça, hermética, né? Era ali dentro da Sim. linguagem de vanguarda, das artes plásticas brasileiras. Então, assim, era um negócio muito doido os filmes, né? E eles eram hippies, meu pai e minha mãe foram hippies, né? Antes de começar realmente a constituir família, Uhum. a estabilizar a vida, né? Para ter filhos, enfim, tiveram 5 filhos. E os filhos foram chegando, eles foram, né, se sentindo obrigados, né, a essa necessidade mesmo de criar uma estabilidade, enfim. Mas a gente sempre foi, assim, a gente sempre visitou muito esse lugar da criatividade, da inventividade. Então, assim, eu cresci lidando com artes plásticas, com música, com dança, com teatro, com tudo, né? Você cresceu numa casa e nasceu num ambiente onde não lhe cortaram as suas Não. possibilidades foram incentivadas. Você tratou o Guilherme da mesma forma também, assim? Sim, na verdade, lá em casa, as nossas asas eram até meio cobradas, né? E eu não gostava muito disso, assim. A gente era convidado o tempo todo a ser criativo, a se manifestar artisticamente, e eu me sentia muito exigida nesse lugar, né? Tanto que eu fui realmente me apaixonar pela arte, que eu estou apaixonada até hoje, que é o teatro, a atuação, quando eu saí de casa com 20 anos. Porque antes eu era da dança, cheguei, né, a entrar na faculdade de dança, não concluí, porque eu fui morar no Rio, mas eu queria andar com as minhas próprias pernas, descobrir o que eu queria, não queria que ninguém ficasse dizendo o que eu queria. Assim, eu sou rebelde até hoje, eu tenho uma essência muito rebelde, então quando começam a me ditar muita regra, muito modelo, padrão de como eu devo ser, eu saio fora, assim, eu não gosto disso. Eu quero andar com as minhas pernas, descobrir o que eu quero fazer. Eu não quero que ninguém me diga nada, né? Eu posso até, e eu realmente me inspiro com muitas pessoas, mas eu faço essa escolha. Assim, não é ninguém que vai me dizer o que eu devo seguir, como é que eu devo ser, em que é que eu devo acreditar. Não, eu sou Não. super rebelde. Por isso Então, que você sempre escolheu seus trabalhos e nunca foi uma atriz
marcada por empresa de TV tal, porque você sempre quis ser você a detentora dos seus caminhos e do que fazer? Tem muito a ver, assim, não foi uma coisa racional, uma escolha assim racional, né? Eu não criei assim um planejamento para acontecer dessa maneira, mas o fato de eu mudar muito de cidade, o fato de eu querer fazer cinema, o fato de eu muitas vezes não querer renovar um contrato porque tinha convites de cinema que eu queria atender, que eu sabia que ia ser importante para mim, e foi, né? E foi assim, divisor de águas na minha carreira, na minha vida. Então, assim, eu sempre fiz escolhas que não estavam muito presas a esse senso comum, né? Ai, Sim, sim. deixa eu Porque ficar. você tinha tudo para ser uma atriz que caminhasse para a linha da mocinha, do estereótipo da atriz de televisão, e aí você, rebelde como se descreveu, caminhou por outros lados, por comunicações. Talvez tenha a ver com aquela base do seu pai, da sua mãe, de ter criado um cinema até meio nonsense pelo que você fala, assim. Então, eu acho que isso acabou eclodindo em você aí na sua carreira. Não, esse desejo de pensar, né, algo que tem a ver com a minha alma, né, com a minha expressão. Então, assim, eu vou seguindo meu coração. Então, de fato, o caminho do coração é o caminho da liberdade, né? Sim, Porque o coração não está muito preocupado com o que os outros pensam, com as regras dos outros. O coração está afim de criar seu próprio caminho, né, e fazer as escolhas alinhadas com o nosso desejo mesmo, com a nossa alma. Mas aí, como eu sou assim, né, e eu gosto de ser assim, eu acho que isso é muito saudável, eu descobri, né, minhas questões, me reinventar sempre que eu quiser. Eu nunca ditei muito nada para o meu filho, para o Guilherme. Então, assim, o Gui é filho de atriz e atriz e escritora também, e pai músico e músico. escritor. Então, assim, ele tem arte dos dois lados, mas ele que escolhe, assim, a gente nunca forçou nada, e é muito engraçado, porque assim, ele sempre frequentou, né, nossos ambientes de trabalho, Sim, desde pequenininho eu sempre levei para set e tal, então ele dirige com a maior facilidade. Hoje as escolas pedem muito trabalho audiovisual, né, então ele sim, está sim. sempre criando com os colegas, e ele faz roteiro, ele dirige, ele atua, ele monta, bota a trilha, para ele isso é a coisa mais fácil do mundo. E talvez até, por ser algo tão fácil para ele, talvez até ele vá por outro caminho, não sei. Mas nessa quarentena, ele aprendeu a tocar baixo com o pai. Ele nunca tinha se interessado por música, aprendeu a tocar baixo e está gostando de fazer isso. Então, a vida é muito surpreendente, né? A gente não sabe. Claro. Ele desenha desde pequenininho, então a gente sempre brincou que ele puxou o avô Chico, né, que é artista plástico. Mas, enfim, eu sempre tenho a preocupação dele não escutar qualquer comentário meu como um peso, como uma cobrança para ele ser assim ou para ele ser assado. Não. Ele Não, precisa fazer o caminho dele. Então, sim. é isso que eu penso, assim. Sim, sim. Olha só, o Kleber Oficial está aqui com a gente. Dicas da Marcita, Rita Mignoni. Oi, Rita! Murizete, Luna 9161, Luciana Assis Cardoso, eu, Thiago Rodrigues, entrou aqui, Franci Tudo bom, Thiago? Carmen, Eu e o Thiago Ingra Liber... a Ingra Liberato Fanpage está aqui. Sim, a Paty, da Sim, fanpage. Eu e o Rose Thiago, Silva, uma galera. O seu áudio tá cortando um pouquinho. tá? Eu vou botar o Tá, fone, então. isso. Mas já estava cortando antes, Pedro? Não, começou agora, um pouquinho só. Tá bom. Sabe que eu e o Thiago, você falou aí do Thiago que ele entrou aí, a gente tem Aham. uma confraria, a gente faz parte de uma confraria do vinho. Ai, que maravilha, eu amo. Eu amo. Eu confesso que eu já fui mais do vinho, hoje eu sou menos, mas a confraria é maravilhosa. Verdade. Você sabe que aqui em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, é a terra do chopp, né? Ribeirão é a terra do chopp, do pinguim.
Mas eu fiz agora no começo do ano uma promessa para São José e não estou tomando. E foi ótimo, porque eu dei uma desinchada. E aí eu aprendi a tomar vinho e eu acho que agora é para a vida inteira. Eu me apaixonei. Eu agora não bebo nada. Não bebo Jura? Cortou tudo. Ah, poxa álcool. vida, em Porto Alegre, numa lareira, nesse frio, não tomar uma taça de vinho, Ingra. Não, não, eu tô viciada na lucidez, menino. Negócio doido. Ah, que coisa A vida é boa. um transe, assim, o que eu tô vendo é que a vida é um transe, a vida é surreal, eu não preciso de mais nada. Já tô satisfeita com o que tenho, né? Nossa, Já tá, eu tô tô sendo, tonta você está sendo embebedada pela vida. pela vida, eu tô tonta de tanta vida, né, gente? O que é que a gente está vivendo, né? Não, a Sim, gente até pode falar disso, caramba, a gente se meteu num desafio surreal esse que a gente está vivendo todos, né, Pedro? sim, sim, sim. Caramba, e quarentena, isolamento, não sei como é que você tá sozinho, tá com família, como é que Tô, tá? tô sozinho, mas eu apresento um programa, né? Então eu saio para fazer o programa, Ah, entendi. volto, mas fiquei aí. Eu tive contato com uma pessoa no início da pandemia que teve suspeita de Covid, então eu fiquei Hum, 14 dias isolado e depois 40 dias a mais também. Eu fui recém-contratado para começar esse programa há mais ou menos uma semana, né? Então agora eu estou voltando a ter uma rotina. Mas mesmo sim. assim é assustador, porque a gente É, ouve um mundo que tem que agir de uma forma e quando a gente sai para fora, eu percebo que as pessoas não estão cumprindo com o que deve ser feito, né? Os cuidados de higiene não acontecem, o uso de máscara não acontece, o confinamento não acontece. Ribeirão, por caramba. exemplo, teve um relaxamento na quarentena há 2 semanas e ontem voltou para a fase 1 porque o número de mortes subiu muito. Então, assim, é um ciclo, né? É o que você falou. A gente é embebedado só por todas essas informações, né? E aí acho É. que cabe a nós, de alguma forma, nos munirmos de coisa boa, porque senão a ressaca desse embebedamento de informações vai ser terrível, né? Você sabe que eu, desde o início da quarentena, Pedro, eu não assisto noticiário. Nesses mais de 60 dias de quarentena, eu não vejo noticiário, porque não precisa. Eu já sei o que está acontecendo, eu sou Sim, disciplinada. Assim, eu estou há quase uma década estudando e me preparando com alguns grupos que eu faço parte sobre essa transição planetária, assim, para essa transição planetária. Então, assim, eu já estou bem trabalhada na disciplina, na autodisciplina, no autoconhecimento. Então, assim, para mim foi uma coisa tranquila, sabe? Quando eu entendi que precisava ser feita uma quarentena, isso foi no início de março, né? Eu até tinha sim. acabado de chegar em Salvador, eu estava começando a ouvir falar, estava em Porto Alegre, tinha passado 2 semanas aqui com meu filho e fui para Salvador fazer um trabalho, uma formação, enfim. E aí, chegando lá, foi cancelado e foi assim, eu escutei de que pronto, agora tem que começar a quarentena. E eu não tive nenhum período de negação, assim. Quando eu entendi, ok, quarentena, quarentena, acabou. Eu já estava em Salvador, falei, vou ficar aqui, vou ajudar meus pais, eu vou ficar indo ao supermercado, que acho que um lugar assim de exposição, mesmo para quem está fazendo quarentena, é o momento que exige maior cuidado. Sim, com E, a- certeza. e aí fiquei tranquilamente, né? Aqueles 60 dias com eles. É desafiador ficar com pai e mãe, né? Porque assim, muitos conteúdos de família, muitas questões vêm à tona, mas para mim foi Sim. um resgate incrível, porque eu saí de casa com 20 anos, então mais de 30 anos que eu não convivia de uma maneira intensa com meu pai e com minha mãe. E hoje, nesse processo de estudo que eu tô, inclusive com terapias sistêmicas, que tem a ver com o nosso sistema familiar. Então, caramba, assim, eu fiquei em contato com a minha matriz
com a fonte das minhas crenças por mais de 60 dias. O Então, Guilherme assim, estava com você ou não? não, aí então, eu vou te contar isso. E aí foi incrível, foi muito desafiador ficar com os meus pais, né, convivendo com muitos conteúdos de família e entendendo da onde vem muitas das minhas crenças e trabalhando e transmutando. Foi assim, surreal, foi um trabalho espiritual intenso, né, lá com eles. E aí eu falei, bom, não dá mais, sabe? Eu nunca tinha ficado 60 dias sem ver meu filho. E eu falei, não, agora eu vou para Porto Alegre. Senti que estava na hora de vir para Porto Alegre. Ou seja, eu me expus muito, peguei avião, né? 5 horas de viagem, vi o voo mais, né, direto que eu podia. Não tinha direto, tinha uma parada, mas enfim. Tomei todos os cuidados e cheguei em Porto Alegre, vim para um apartamento alugado, né, para fazer alguns dias de quarentena. Quando eu cheguei aqui, que eu fui pesquisar se eu deveria fazer um teste e tal, eu vi que o teste ele só é efetivo, ele só é seguro se a gente está há 8 dias com sintoma. Ou Sim. seja, eu não tenho sintoma nenhum, eu tô ótima, graças a Deus. Então eu falei, caramba, então o teste não vai rolar, não tem nada a ver fazer teste Sim. agora, não vai adiantar nada. Então o que é que eu tenho que Você fazer? busca, você não tá acompanhando o noticiário, mas você está Não. se informando. Você busca Ah, as sim, informações sim. conforme a necessidade, A como nesse necessidade. caso. Sim, sim. Isso, é. Não, eu sei o que está acontecendo porque no WhatsApp a gente recebe alguma coisa. Sim, Meus sim. grupos, meus grupos não ficam derramando isso o tempo O que todo. você não quer é overdose, né? Não, não precisa. Eu não preciso do medo. Eu preciso da consciência do que está Sim, acontecendo. Eu sim, sei o que está acontecendo. A sim. situação é a mais delicada possível, é a mais exigente possível. Eu não preciso do medo, não preciso disso. E eu preciso estar inteira, eu preciso estar firme, serena, até para ajudar pessoas que possam precisar de mim no meu entorno. E para nos Sim, ajudar também, né? Porque é claro, aquela história do avião, né? Primeiro a gente tem que botar máscara na gente para poder ajudar alguém. Então, assim, o claro. medo, o medo não é bom para nada, ele baixa a imunidade, ele nos paralisa, ele não deixa a gente pensar com lucidez. Então, Claro. assim, derramamento de notícia, né, Ruim, ruim não ajuda em nada. Assim, ela eu já desinforma, né? Porque ela vai ocupar um espaço para uma informação produtiva no seu sim, cérebro, no seu coração, no seu corpo, né? O é, Evandro B. Almeida está dizendo, até porque esse absurdo de informações acaba nos deixando paranoicos. Magia sim. Cosmético, Elias Sampaio, Kátia, a Kátia Z. Ruravlik, Batista Brasil, Eric de Jesus, Matheus Martoni, Curba Nova 1780, Raira Machado, muita gente. Uma galera. Erinalda, Cristina Gonçalves, Silvia Almeida, Sandra Fagundes, Alexandre Cardoso 33, Rafa Gomes, Shen Lata, todo mundo aqui, Carlos Biasoli. Carlos Biasoli é poeta também, escritor. Tem um Ah, que legal. livro, Bem-vindo. chama Anfíbios. Vou pedir para ele Hum, autografar o livro dele e vou mandar para você. Aliás, o oba! Anfíbios dele participou, entrou aqui. E aí, fazendo uma pesquisa sobre você, os elementos da natureza fazem parte da sua carreira e do seu ser criativo desde sempre, né? Você começou como uma sereia, você foi Ana Raio, a terra sempre foi uma coisa presente nas suas interpretações, e é uma coisa que veio do trabalho para a vida, ou da vida você sempre inseriu em todos os seus trabalhos como intérprete? Eu acho, Pedro, que tem a ver com a minha essência, né? Quer dizer, a natureza tem a ver com a essência de todo mundo, Todo né? mundo. Mas eu sempre tive uma conexão, assim, no dia a dia, na vida prática, uma conexão muito próxima e uma grande conexão com a natureza, porque eu cresci em sítio. Então, assim, meus pais, eles se mudaram para sítio quando eu era muito pequena, porque minha mãe queria que a gente tivesse esse contato com a natureza.
Então, assim, eu cresci em quintal, subindo em árvore. Para mim foi muito difícil adentrar a vida urbana, né? Até esse universo de fama, de televisão, tudo isso para mim chegou e me chocou quando entrou na minha vida. Eu não esperava, né? Para mim foi um processo muito desafiador. O meu primeiro livro, O Medo do Sucesso, fala desse choque né, que eu levei quando eu me vi numa situação de Sim. exposição, né, e sendo solicitada, e a vida urbana solicita muito a nossa atenção, a nossa energia, e eu não sabia lidar com isso, né? Inclusive a atenção do que não fazer, né? Para quem Exato. quer ter uma vida saudável no urbano, né? Saber dizer não, saber se Sim, proteger, saber qual é o seu tempo, saber se recolher. Então, eu não sabia lidar muito com isso e eu me senti muito invadida quando a minha vida foi tomada assim, né, de muita gente, de demanda, de solicitação. Eu não sabia dosar isso. Então, foi um longo processo que eu acho que hoje está curado, ou pelo menos eu estou nesse processo de cura já desde que eu lancei o livro O Medo do Sucesso, que é de investigação de quando eu posso ir para o mundo e quando eu preciso me recolher. Então, assim, eu sempre tive essa conexão com a natureza e eu acho que eu vibro isso de alguma maneira, porque nos meus trabalhos eu sempre fui chamada para esse lugar, né, de interpretar pessoas e até seres, né, no caso da sim, sereia, seres da natureza, né, que tem essa conexão com a natureza, porque eu acho que isso tem a ver com vibração, né? Tem sim, pessoas que vibram muito cidade grande, vida urbana, ok, é da energia da pessoa, né? Eu não, eu já gosto mais né, de mato, enfim, de água, de cachoeira, de montanha. O meu segundo livro, que é uma ficção, né? O primeiro é Memórias, o segundo que ficou pronto agora, ele fala muito dessa conexão com a natureza, né? É a história de pessoas que se desconectaram da mãe natureza, entraram no processo de infelicidade e de desconexão com a própria essência, com a própria alma, com o coração. E aí, nesse processo de infelicidade, conseguem buscar caminhos de reconexão com essa força interior, com esse mundo interior, com essa potência pessoal, né? Que tudo que a gente tem de mais valioso está dentro da gente, né? sim, sim. O mundo lá fora é um palco de experiências, né? De encontros, mas assim, a grande alquimia acontece dentro da gente, né? A A gente cons... recebe, a gente recebe o que a gente doa, né? Assim, esse é, fluxo, né? Então a gente sim. precisa trabalhar dentro de si coisas boas, emaná-las para receber do universo coisas boas também, né? A gente precisa sempre estar revendo nossas ações, nossas atitudes para com o próximo e O para ver o que Evandro, o o Evandro até Evandro está falou falando que é aqui. terapeuta holístico, ó. E que isso tem a ver com a minha missão. Então, essa coisa de missão é interessante o Evandro trazer isso, porque, de fato, quando a gente se alinha, né, no hinduísmo fala Dharma, quando a gente se alinha com o nosso Dharma, com o nosso coração, com a nossa essência, a gente começa a manifestar os nossos dons no mundo, né? A gente começa a Sim, florescer dons que a gente começa a oferecer para o mundo e isso vai criando, de fato, uma missão, vai criando uma estrada de atuação, né? Então, é muito interessante mesmo. É engraçado que, assim, eu gosto de estudar todas as religiões, principalmente as religiões que não são de doutrina, de como a gente deve ver as coisas, né? Que são pensamentos, que são filosofias. Então, o hinduísmo, o budismo, o budismo, xamanismo. Então, sim, são maneiras da gente buscar a verdade que está dentro da gente. Eu gosto muito dessas linhas de pensamento. Então, tudo é uma descoberta de quem nós somos, né? De sim, libertar quem nós realmente somos. E eu acho que a grande missão de qualquer ser, de qualquer pessoa, é descobrir quem ele é, né? Parar de olhar para fora, para os modelos lá fora
e descobrir quem eu sou e ter coragem de me colocar para o mundo, né? Eu acho que essa é a missão Sim, de todo mundo, né? sim. Você escreveu O Medo do Sucesso, né? E você tem medo do sucesso? E aí eu te pergunto, ele te causou medo, aí a partir daí você decidiu lidar com ele de uma forma diferente? Porque assim, você preferiu talvez ser uma atriz mais reservada. A gente já falou no nosso início do papo que você optou por ser a regente da sua carreira, mas isso não impediu que você deixasse de criar. Você continuou criando, passou a escrever, passou a se colocar em palavras, passou a se colocar em literatura. Isso foi uma forma de continuo criando, mas resguardo um pouco a minha imagem, continuo sendo artista, mas não estou tão exposta como fui anteriormente. Afinal de contas, Ana Raio é um fenômeno brasileiro. Então, assim, foi o caminho que você encontrou do consenso entre isso tudo? Pedro, talvez eu tenha feito isso inconscientemente, né? Você está fazendo aí uma leitura da minha alma. Imagina, por favor, É, imagina, imagina. talvez. Não, talvez, mas assim, o que eu sei conscientemente é que a escrita me trouxe assim uma tranquilidade que eu não tinha antes, né? Eu tinha uma certa ansiedade, mas que eu acho que todo artista tem Totalmente. de querer se expressar de alguma maneira, né? Então tudo bem. Se não está atuando, o que é que eu faço, né? Sim. Fica ali uma ansiedade, uma aflição de, né, de querer se expressar de alguma forma. E hoje, com essa história da escrita, caramba, eu não tenho mais essa ansiedade. Assim, eu entrei numa vibração muito mais tranquila, né? Tudo bem, se eu não estou atuando como atriz, que é a grande paixão, né? Eu continuo amando atuar. Eu Sim. estou escrevendo, gente, escrever é um gozo para mim. É uma coisa de louco. E aí, e eu tinha muito medo. A escrita tem tudo a ver com medo do sucesso, porque no livro O Medo do Sucesso, aliás, hoje uma amiga, psicóloga, terapeuta, começou uma leitura do meu livro no Instagram e ela me convidou para assistir, pediu autorização e caramba, assim, eu chorei a leitura inteira, eu fiquei muito Uau. emocionada. Porque, caramba, uma terapeuta fazendo essa leitura, ela vai ler o livro inteiro. Eu falei, que loucura isso, né? Então, o que aconteceu foi que eu descobri, né, no livro, eu ressignifico o sucesso, né? Porque o Uhum. medo do sucesso vem disfarçado de muitas coisas, né? A gente acha que isso é humildade, né? Ah, vou ficar recolhida, vou ficar aqui na minha humildade, eu sou humilde, né? Mas é uma falsa humildade. O que a gente não quer é sair da zona de conforto. Porque Totalmente. a verdadeira E tem muita humildade gente que não tem medo do sucesso, né? Usa isso de pressuposto para não assumir que, na verdade, tem medo de não ter sucesso. claro, tá tudo ligado, né? Então, o medo do sucesso é o medo de se expor. E se não der certo? E eu vou ser criticada? É um medo da exposição, né? E a gente vai sim ser criticado, a gente vai sim estar exposto, a gente vai ter que assumir responsabilidades. No momento que a gente expande, que a gente cresce, a nossa responsabilidade aumenta, porque crescer dá trabalho, né? Assim, crescer não é uma coisa fácil, exige Não. coragem. É E eu muito acho que mais tem que estar fácil. ligado também um pouco essa questão ao discernimento. Por isso que aí também tem as bases culturais, aí nós vamos para outras questões, mas eu acho muito importante o discernimento, a leitura, a educação, a cultura, porque isso vai nos fazer discernir mais, entendeu? Sobre o Sim. que nós vamos receber. Porque também a crítica. Eu ouvi uma frase que eu nunca vou esquecer. A gente precisa tomar cuidado com críticas construtivas de pessoas que nunca edificaram nada, Uhum. entendeu? Então, Sim, tudo isso trata discernimento, porque quando eu estou sim. preparado para isso, eu vou entender e conseguir direcionar a minha vida profissional, né? Nossa, você disse tudo, Pedro, porque assim, eu já fui criticada negativamente, positivamente milhões de vezes, é maravilhoso. E quando eu fui criticada negativamente, graças a Deus, o crítico ou a crítica
tinha a ver. Tinha verdade ali, entende? E eu tive essa lucidez de olhar para aquilo, de me doer, óbvio, mas falar, não, eu vou ficar com o que isso tem de bom, que é a verdade que está aí embutida. É que às vezes Totalmente. o crítico, muitas vezes, ele fala de uma maneira sem nenhuma delicadeza, sem nenhuma amorosidade, sem nenhum cuidado, né? Então é duro a gente ouvir certas coisas, mas justamente ouvir aquela crítica me fortaleceu. Isso vai tornando a gente mais forte. Então, assim, Sim, não se colocar na exposição ou na possibilidade, no risco de receber uma crítica negativa, não é uma boa justificativa para não sim, se expor, né? Para não crescer. Então, assim, qualquer desculpa para não crescer é menor do que a grande função de estar aqui na vida, que é o crescimento, que é a gente se fortalecer, que é a gente se lapidar. Então, quando você fala da gente estar preparado para ouvir crítica, isso é fundamental, de sim. fato, que assim, primeiro você vai saber distinguir o que é uma crítica correta, né, de uma crítica que não tem fundamento nenhum. Ainda bem que toda vez que eu recebi uma crítica negativa, ela tinha um fundo de verdade e eu fiquei com aprendizado, assim, ela me ajudou a me tornar quem eu sou hoje, né? Então eu Sim, agradeço, eu agradeço. sim. Mas tem uma frase, e aí eu acho porque também nós temos os nossos momentos em que criticamos. E aí toda vez que a gente vai, que eu vou tecer uma crítica, eu me coloco no lugar da pessoa e lembro de uma frase do Gicovassi, que é: não é porque é verdade que precisa ser dito, né? Então a gente tem que tomar cuidado, inclusive, com a verdade, com a forma como nós nos empoderamos dela, é, e tudo mais. Ó, o J. Castel tá aqui, a gente está aqui nesse papo tão bom, e aí eu vou incluir as pessoas aqui: Anne de Souza, Givanilma Costa, o Evandro está super participativo, Apolo Tilger, Figueiras Piccolo, Nara Canei, Erinalda Alves Ramalho, Ed Martins, Edu Histórias, Carminha Silva, Vanusa 2693, Gui Michele, Edson Avelino, Katia Bal, Júnior Borba, Vivassi, Alexandre Sandro, Julie Gertrudes, Wagner José, todo mundo com a gente aqui. O Evandro Opa! até falou aqui, né? Acredito que o sucesso é algo desafiador. Tenho acesso a uma atriz de 91 anos que vive Que aqui na vive na Paraíba e Paraíba. me relatou isso. É desafiador, porque você se sente exposto, né? E é isso, né? 91. Sim, Cres- olha, Crescer dá trabalho, né? Assim, muito, se muito, tornar. muito. O que a gente está vendo agora, né? Eu acho que, enfim, eu vejo isso em mim, vejo isso em muitas pessoas, é que a gente não cresceu emocionalmente até hoje, né? Assim, a nossa sociedade, ela não incentiva essa busca de crescimento emocional, espiritual, né? Então, assim, a gente tem atitudes muito infantis, né? Não conseguir, Totalmente. não conseguir ter disciplina para manter uma quarentena, para tomar os cuidados, é extremamente infantil. Mas eu acho que vem uma geração, e aí você convive com Um o Guilherme. adolescente. Eu acho que a geração do Guilherme. Quantos anos o Guilherme tem? Vai fazer 17. 17. Eu acho que a geração do Guilherme já é uma outra geração, é uma galera mais. Já evoluíram, né, da Sim, nossa geração para dele, né? ele tem uma tranquilidade, assim, uma vibração pacífica, que não tem nada a ver com ser passivo, porque ele é mega ativo, não para um minuto, mas ele tem uma vibração pacífica de resolver as coisas de maneira pacífica, que eu fico impressionada, assim, eu aprendo com ele o tempo inteiro. Então, assim, ele tá, essa quarentena mesmo, como ele já teve crise de asma, graças a Deus nunca foi nada sério, mas ele já teve, ele tá há mais de 60 dias sem sair de casa. Ele tá em casa, ele faz as aulas virtualmente, ele assiste filme com os colegas virtualmente, ok, assim, ele não tem rebeldia nesse lugar, né, de,
vou desrespeitar, vou quebrar as regras. Porque não, assim, essa rebeldia não é inteligente, né? Ela coloca a gente em risco. Sim, sim. Eu acho que é realmente infantil, assim, não querer ver a realidade que se coloca, né, pra gente. Eu acho que é uma negação que tem muito a ver com essa infantilidade. E eu não estou aqui condenando essa pessoa, né? Eu acho que é um tema para a gente refletir como sociedade. Sim, Como a gente não se prepara para ter disciplina, para enfrentar um desafio de uma maneira adulta, madura, né? Assumindo a nossa parte, a nossa responsabilidade no processo todo, como a gente está sempre colocando a culpa no outro, a responsabilidade no outro. A gente perde a nossa capacidade de assumir, né, a gerência da nossa vida, né, de tudo, da nossa realidade, que sou eu que crio a minha realidade, porque a gente não se sente mesmo capaz, né, de se colocar num lugar e sustentar aquilo, né? Que sim. esse é o lugar do sucesso. Quando eu falo sucesso, é essa firmeza, né, de assumir responsabilidade, de se colocar, de falar eu sou capaz, eu dou conta. Esse é o verdadeiro sucesso. Claro, claro. E você tem, né, as suas obras agora autorais e você sempre, você diz que inconscientemente, né, mas você virou uma detentora do caminhar da sua carreira. Não, eu quero fazer cinema. E aí, para isso, eu abro mão da TV, eu quero fazer teatro, eu quero fazer televisão, eu quero escrever. E você tem uma base no cinema dos seus pais e tudo mais, um marido músico. Bom, dá para montar uma produtora só Um com a família liberal. ex-marido, não sou casada com o pai do Gui. Ah, não, mais ex-marido. Bom, ex-marido músico, ex-marido diretor, se juntar todo É, mundo, já é, dá é. para produzir tudo. Mas assim, você não tem vontade de levar para o audiovisual o que você escreveu, Tenho, talvez tenho. interpretar. Ontem eu Sim, conversava com o André Ascioli, curador do Teatro Eva Herz, Teatro Porto Seguro, Teatro Vivo, transformar talvez a sua literatura num monólogo também de teatro. E eu acho que agora sim. está completo para você, inclusive, produzir o seu conteúdo, né? Aquela É, coisa, espetáculo de Ingra Liberato, com Ingra Liberato, direção de Ingra Ingra Liberato, Libera. produção Ingra Liberato. Eu não tenho mais medo de fazer tudo isso, não. Assim, hoje eu estou bem tranquila que isso é bem possível. Meus pais, né, sempre gostaram de enfiar os filhos em tudo que eles fazem. Até hoje é assim. Então, assim, eu gosto muito de trabalhar com família. Mas, assim, Pedro, assim, ó, monólogo não é uma coisa que me atraia, né? Tudo bem, eu poderia, né, atuar, escrever, dirigir, fazer tudo isso. Hoje eu me sinto capaz disso, mas eu amo a troca. Assim, eu amo o grupo. É da minha natureza o grupo. Tudo bem, eu posso Sim. produzir coisas sozinha, mas se Uhum. colocar uma pessoa, duas, três, colocar um grupo, pequeno que seja, caramba, eu produzo 1000 vezes mais, assim, e melhor, assim. Eu gosto, né, de estar em contato, assim, eu percebo que a minha capacidade criativa se multiplica muito com outras pessoas, né? E eu tenho mais prazer de estar com outras pessoas. Mas isso que você falou tem tudo a ver, porque o meu segundo livro é ficção e para mim, caramba, é a cara de uma série, assim. Sim. Eu O escrevi nome é vendo. super, né? A natureza oculta iluminada. Então, assim, eu escrevi assistindo a série, assim, na minha cabeça. Tem uma personagem que é a minha cara, tem uma personagem que, inclusive, teve recentemente uma exposição de fotografia de um amigo meu, do Ricardo Lage, que a gente percebeu no meio da realização das fotos que aquela personagem da exposição tinha tudo a ver com a personagem do meu livro. E a única coisa que eu tinha diferente dela, é engraçado isso agora, tô me dando conta. A única coisa que eu tinha diferente dela, Pedro, era o cabelo branco, porque ela não pinta o cabelo.
E eu não tô pintando o cabelo na quarentena porque eu quero conhecer o meu cabelo branco. Eu quero olhar para ele, eu quero Legal. assumir ele. Eu posso até pintar depois, eu posso escolher pintar o meu cabelo. Mas foi porque eu escolhi pintar e não porque a sociedade me diz que eu tenho que pintar ou porque eu Sim. tenho a vergonha do meu cabelo branco. Não. Então essa personagem, ela é grisalha e hoje a gente está mais parecida do que nunca, né? Porque até o cabelo Sim. branco tá chegando aqui. Olha só, o Evandro foi tão carinhoso, disse que gostou tanto da live, mas falou que vai precisar nos deixar porque ele tem um Oh, atendimento e ele te fez um convite para ah, amadurecer uma live sobre consciência animal. Eu fiz uma live ah, semana passada sobre consciência animal e eu acho que tem alguns interessante. temas que a gente tem sempre que falar e lembrar, porque o Uhum, diálogo e a conversa sempre são o melhor caminho, né? verdade, verdade. Eu E me topo. diz aí, olha lá, Evandro, pronto, intermediei aqui. Bom, vamos matar. Você sabe que você tem milhões de fãs aqui e que eles estão enlouquecidos. Eles ficam sempre jogando aqui. Ana Raio, Ana Raio, Ana Ah, Raio, Ana Raio. Eles sempre querem entrar nesse assunto. E essa semana saiu na coluna do Seco, do RD1 Notícias, que parece que há uma proposta da filha do Benedito para um remake ou uma continuação de Ana sim. Raio e Zé Trovão. Não, de A Pantanal, de Pantanal. Pantanal, isso. Agora mas aí já puxaram todas essas obras de sucesso e tudo Sim. mais. Se fosse uma continuação, você toparia aí reviver a Ana Raio em outra fase da vida? Claro, sem dúvida, sem dúvida. Ana Raio como mãe de Maria Lua protagonista, né? Sem Uhum. dúvida, assim, eu tenho Que tudo a foi o ver que com foi Ana Raio. levantado, né? Essa possibilidade dela protagonizar e a É, mãe. sim. Então, eu tenho tudo a ver com cavalo. Depois da novela Ana Raio, eu fui criar cavalo. Enfim, tem tudo a ver comigo. Eu ajudei a construir a história, né, de Ana Raio. Na época, eu estava casada com o Jaime e fiz parte dessa criação. Então, tem tudo a ver comigo. Eu super toparia. Mas o que eu vi foram as pessoas falando de Pantanal, né, que é do Benedito Rui Barbosa. E aí muita gente falando, que eu fiz a primeira fase do Pantanal, né? E depois a Itala Nandi assumiu a personagem. Então eu vi muita gente falando: "Ah, Ingra, pode fazer agora a Madeleine já, né, na segunda Sim, fase e tal". Claro, eu aceitaria, mas essas coisas de remake, eu nunca vi, a não ser o cinema americano faz muito isso e aproveita isso de uma maneira muito inteligente, que é pegar pessoas que já fizeram aquela obra há anos atrás e trazer para a obra atual, porque isso chama muito a atenção da mídia, dos totalmente. fãs e dos fãs também. Então, assim, é legal, é quase uma homenagem à obra original. Eu acho isso genial e inteligente, mas aqui no Brasil eu não vejo muito isso acontecer. Geralmente, quando a pessoa faz, né, um remake, ou até quando transfere do cinema para a TV ou da TV para o cinema, eu não vejo as pessoas fazendo essas homenagens e eu acho que é um desperdício, assim. Normalmente eu não vejo. Mas é bom, eu acho que seria, enfim, eu acho que agregaria, né, para a obra, trazer e tal. Você é muito aberta, né, Ingra, a coisas boas e onde você possa agregar. Você é uma pessoa aberta e uma artista consciente, né? Eu procuro ser, eu procuro ser. Então, essas ideias até de trazer, de resgatar do cinema americano, eu recebo muito através do meu filho, do Guilherme, né? Então, assim, ele fala: caramba, mãe, olha isso. Pegaram um ator que já está um senhor, que já está uma senhora, e colocaram nessa obra que é uma atualização dessa história antiga. Então, assim, né, os heróis, os super-heróis, né? Ele está sempre trazendo Star Wars, faz esse tipo de homenagem, faz uma cena Sim, com o ator que fez a obra há 30 anos atrás, né? O próprio, como é o nome dele? Tarantino Tino. costuma também resgatar
esses personagens que, né, que foram sensação há décadas atrás, e aí bota ali uma cena, ou bota um personagem. Então, esse tipo de homenagem traz muito, né, a atenção da mídia e traz uma energia mesmo de resgate daquilo que foi sucesso. Mas, enfim, estamos jogando aqui para o universo essas conclusões, né? Vai que volta, né? Vai que volta. Olha, eu vou dizer uma coisa. Você trata as suas interpretações, a sua carreira com uma leveza muito grande. Eu era então diretor do Teatro Municipal de Ribeirão Preto, quando você veio, o Cristiano Oliveira, para a cidade no Hum, Teatro Municipal com Feliz por Nada, que é uma sim, adaptação do livro da Marta Medeiros. E assim, que leveza de espetáculo, que não sei se podemos nem chamar de comédia romântica, mas que texto contemporâneo, gostoso. Eu falei, meu Deus, que eu saí tão leve do espetáculo, falei, que coisa boa de se ver, despretensiosa. Era o mesmo prazer em fazer sim. com o que nós tínhamos em assistir. Sim. Ah, foram várias coisas, né, que contribuíram para o prazer de fazer essa peça. A Crica, a Cristiana Oliveira, né, que a peça era basicamente, né, as personagens minha e dela. Originalmente foi feito com Luísa Tirré e depois para viajar eles me chamaram para a Luísa não podia, estava com outro trabalho. Então assim, foi muito bom trabalhar com a Crica porque apesar da gente ser muito amiga, a gente não tinha trabalhado, né, no Pantanal quando eu fiz a primeira fase, ela fez a segunda, então a gente não tinha trabalhado juntas. Foi um super prazer. Aí teve o prazer de fazer um texto da Marta Medeiros, que é minha amiga pessoal. Inclusive eu vou, né, tô pensando aqui, vou chamar ela para fazer uma live um dia desse. Então assim, o texto da a Marta é tipo uma xamã, né? A Marta ela canaliza o inconsciente coletivo. Eu acho impressionante, assim. Ela realmente traduz o que a gente sente, né? O que está vibrando na coletividade, ela consegue traduzir em palavras. É impressionante a sensibilidade dela para ser porta-voz de uma geração. Então, Sim. assim, o texto dela é muito maravilhoso. E teatro é muito bom, né? Assim, a relação com o público ali ao vivo. Então, esse trabalho foi um trabalho bem que me trouxe muito prazer mesmo de participar. Olha, eu lembro, eu fiquei encantado com a sua postura e a postura da Cristiana Oliveira, porque o teatro, infelizmente, você sabe que os nossos teatros, ainda mais teatros públicos, dirigir um teatro público foi uma experiência ótima, mas muito difícil, porque você depende Uhum. do orçamento público e ele praticamente não existe. E tinha uma cena, logo no início do espetáculo, que ela chegava no apartamento, a personagem da Cristiane, de um dia de chuva, com uma capa e tudo mais, tinha até os efeitos especiais. E tinha realmente chovido estava chovendo realmente aquele. Você Ah, lembra lembrei, disso? A hora que lembrei, ela entra lembrei. em cena, tinha um buraco no teto do teatro e realmente Aham. choveu em cima. Ainda bem que a Cristiana foi super rápida e desviou da queda d'água. Mas assim, uma queda literal. Todo mundo achou incrível, achou que era um efeito especial e tudo mais. Teatro é isso, né? Aí eu falava, meu Deus do céu, quase que cai uma tsunami na cabeça. Pelo menos serviu para aquele buraco ser consertado para não Sim. ocorrer isso depois. Então, assim, e É, vocês aceitaram nossas desculpas, trataram a situação de sim. uma forma super compreensiva. É bom também ser É bom. compreensivo, né? Não, e faz parte, né? Teatro é essa relação com a verdade, né? Até quando eu estou fazendo novela, cinema e tudo, assim, tudo que acontece eu chamo de acidentes oportunos, sabe? Eu acho que traz verdade. Então, assim, entra tudo ali na dança, porque faz parte mesmo. Pedro, eu acho que a gente tá, o horário já está quase. Já é isso que eu ia falar. Você sabe que quando dá uma hora, o Instagram chuta a Corta, gente, né? ele corta. Ele Aham. chuta a gente daqui. Então eu queria, Ah, mas assim, que você jogasse para o universo é, os novos projetos que você puder compartilhar
para a gente ficar aqui na torcida. E eu tenho certeza que o universo vai ser super receptivo com isso e vai lhe retornar da melhor forma possível, porque, inclusive, como pessoa, não só como artista, você é merecedora disso tudo. Você é muito Ah. solar. Muito obrigado por estar comigo. Ai, Pedro, eu que agradeço essa conversa. Amei, amei. Sempre que você quiser, vamos conversar. Estou à disposição. Eu vou, né? Eu estou agora nessa preparação do nascimento do segundo livro, né? Da Natureza Oculta e Iluminada. E estou com um canal no YouTube onde eu falo só de autoconhecimento, né? É uma outra Ingra que nasceu há quase uma década, que mergulha muito em autoconhecimento, né? Que estou vivendo os meus processos. Então, é um canal de compartilhamento dos meus processos, que são muitos, e são mergulhos, e são desafiadores. Então, estão todos convidados para o canal do YouTube. Mas Ai, gratidão, gratidão pela eu quem conversa. agradeço. Muito obrigado mesmo, tá bom? Tá Um bom, beijo no amado. papai, na mamãe, no Gui, em todas as pessoas que estão com você, presencial ou de forma online. E eu agradeço por você iluminar a nossa manhã de terça. E agora Oh. vamos todos almoçar mais feliz, de forma mais leve, tá Ai, bom? vamos. Se cuida aí, viu? Se Pode cuida. deixar, você Tá também. Muito bom. obrigado. Um beijo, Hum. até a próxima. Beijo, Tchau, fica tchau. com Deus. Tchau, tchau. Amém.